Olá, sejam todos muito bem-vindos. Olá. Vamos dar um tempinho aí para todo mundo entrar. Ainda dá tempo de chamar o marido. Corre. Chama o marido, chama as amigas. Oi. Sejam todos bem-vindos. Olá. Vão estar chegando aí, chamando o maridão. O marido tá aí? Contem pra mim. O marido tá aí do ladinho, escutando. Coloca os bebês para dormir e corre para nossa live que já vai começar. Vamos esperar aqui mais um minutinho. Oi. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Opa, tem marido na área aí. O marido dá um oi. Quem tá com o marido aí, manda um coraçãozinho. Manda os maridão tudo pra cá, pra assistir, pra escutar com a gente. Opa, mais um maridão na área. Vamos lá. Enquanto estão todos entrando, eu vou me apresentando para vocês. Olha, tem coraçãozinho aí, tem marido na área mesmo. É muito importante que os maridos acompanhem a nossa live de hoje, tá? Eu me chamo Elaine Barros Veronese, eu sou psicóloga e junto comigo mais 5 mulheres, nós estamos à frente de um grupo maravilhoso em Cascavel chamado Maternar. O Maternar Cascavel, vou falar um pouquinho para vocês, é um grupo de apoio, ele é uma extensão de um grupo maravilhoso que nós temos aqui na nossa cidade, chamado Gesta Cascavel. O Gesta é um grupo também, né, um grupo de WhatsApp que começou no WhatsApp, mas se estendeu presencialmente, que busca a humanização no parto. Mas o parto, como a gente sabe, é só a pontinha do iceberg nessa busca, né, de humanização até na criação dos filhos. A gente então buscou dar essa extensão, nessa humanização, e assim foi criado o Maternar Cascavel. O Maternar Cascavel hoje oferece a mais ou menos, diretamente, a mais ou menos 300 mulheres via WhatsApp, esse apoio, né? Esse apoio lá daquela mulher que saiu do Gesta Cascavel, e aquela mulher, a puérpera, e também aquela mãe, né? Que busca uma maternidade mais leve, uma criação com respeito, com amor, né? Essa é a função, essa é a visão do Maternar Cascavel. A gente busca, enquanto grupo, contribuir para esse mundão, né? Criando crianças com amor e principalmente com respeito, né? Nós acreditamos que apoiar essas famílias, apoiar essas mães a serem protagonistas de sua história, isso faz com que a sua maternidade seja realmente mais leve. E o Maternar tem como visão, como valor, essa empatia, essa sororidade que apoia, né, essa realidade da mulher para que ela seja essa protagonista da maternidade. E junto disso a gente apoia então essa comunicação não violenta com os nossos filhos. Nós apoiamos a disciplina positiva e buscamos, acima de qualquer coisa, o respeito pelas etapas do desenvolvimento infantil e, né, a criação com apego, aleitamento materno. Então, se você está aí nos assistindo hoje nessa live e gostaria de fazer parte do Maternar Cascavel, né, pode aqui incluir nós aí nas suas redes sociais. Nós também temos um grupo de leitura que diariamente nós os alimentamos com muitos materiais importantes para que essas mães tenham, então, essa teoria, para que possa aplicar essa teoria com mais facilidade na sua prática. E o Maternar vem com essa visão, tá? E será um prazer tê-las aí conosco nessa jornada maravilhosa e surpreendente que é a maternidade, certo? Então, dando andamento aí nas nossas lives do mês de maio,
Nós já tivemos 3 lives maravilhosas e agora, então, finalizando o nosso mês de maio, nosso mês das mães, nós queremos dar um presente para vocês que estão aí nos assistindo, que é falar um pouco de relacionamento conjugal após a chegada, então, desses anjos das nossas vidas, que são as nossas crianças, os nossos filhos, né? Essa mudança de relacionamento, esse fenômeno, né, dessa mudança de relacionamento, ela tem até um nome, né? Em inglês, a gente tem um termo em inglês chamado baby clash, que foi colocado justamente para dizer o quê? Que para trazer esse choque que o bebê traz na vida desse casal após o seu nascimento. Então, para isso, hoje, eu vou buscar ela aqui, essa mulher que é maravilhosa, que ela estudia, sou meio suspeita para falar, né? Porque a psicologia aí é uma área tão maravilhosa que eu me apaixono todos os dias. Tá ela maravilhosa aí, a Bruna. Além de estudante de psicologia, ela é terapeuta em constelação familiar, escritora e mãe de 2. Bruna, seja muito bem-vinda. Para nós é uma satisfação tê-la aqui conosco, porque os seus textos baseiam a nossa vida enquanto mãe, enquanto profissional e enquanto esposa. Seja bem-vinda. Oi, Elaine, obrigada pelo carinho. Eu tenho um carinho enorme pelo Maternar há muitos anos, desde a época que a gente acabou começando a se conhecer, né, em curso de formação de doulas. Eu conheci a Karine, e aí a gente começou essa relação, já se encontrou presencialmente, e eu acho que é um grupo que vem ser uma luz numa fase onde a gente fica muito na escuridão, né? Então, o trabalho de vocês é muito bacana e eu agradeço esse convite. Fico feliz que a gente possa estar alinhado nesse mesmo projeto de trazer um pouquinho de luz, às vezes num momento que não é tão fácil de enxergar, né? Exatamente. Estão me dizendo que eu estou com eco. Vocês estão ouvindo eco? Tá ouvindo, mim não Bruno? tá. Não. Vocês estão ouvindo eco, pessoal? Vamos ajustar já para ficar bem certinho. Será que é do meu? Tá dando eco. Enquanto eu estava sem a tua imagem, estava certinho, Bruna. Talvez dá uma mexidinha para ver se... Peraí, eu vou tentar desconectar o fone e pôr de novo. Tá. Baixar o meu, Karine? Oi? Eu tirei e coloquei de novo. Será que melhorou? Tenta baixar um pouquinho o seu volume, Bruna. Melhor assim? Ninguém merece me escutar 2 vezes, né, pessoal? Agora melhorou. Então acho que era o meu volume aqui. Aí, agora sim. Bruna, para entender essa parentalidade aí, a gente tem que entender essa parentalidade como uma singularidade, não é? E a gente vai falar muito disso, desse projeto aí, singular, que acaba sendo compartilhado. De uma hora para outra, a gente faz um planejamento, a gente vive essa singularidade, de repente, quando a gente olha para o lado, tem um marido que se tornou pai. Né? É um projeto solidário aí que a gente tem que estar compartilhando com o marido e empenhar nesse contexto, né? Porque sair de uma díade para entrar numa tríade é um pouco complexo, não é? Eu acho que a grande dificuldade ela vem justamente dessa mudança do casal, que ainda que sejam, né, 2 pessoas, um casal sem filhos, eles atuam num modo muito singular, muito individual. Então, assim, existem 2 vidas, né? Cada um tá ali com o seu trabalho, com o seu grupo de amigos, com a sua rotina. E
quando chega a criança, não existe essa opção de você ficar muito singular, muito individual. É uma parceria que se estabelece, ou deveria se estabelecer, né? Eu acho que é justamente o cerne, assim, dessa nossa discussão, que muitas vezes a grande questão da crise conjugal vem justamente disso, que essa parceria, ela não acontece como deveria. Alguém segue singular, né? Alguém segue muito individual e outra pessoa precisa se tornar par e é a mãe, né? A gente sabe que a grande simbiose emocional, essa grande fusão se dá da mãe com o bebê. Mas o marido, ele também precisa tornar-se pai, né? Ele também precisa nascer enquanto pai. Porque quando surge o pai, surge o apoio para a mãe. E se não existe o pai, ser mãe, ser esposa, ser ela mesma mulher, é muito pesado, é uma sobrecarga muito grande. E eu acho que esse é o início do fim, quando a gente está falando de dificuldade conjugal. É isso. E você sabe que essa questão da sobrecarga que você está falando é uma das questões mais levantadas para nós dentro do nosso grupo, do Maternar. Muitas mulheres relatam essa questão, né? Quando ele vai começar a ser realmente aquilo que eu preciso que ele seja? Porque automaticamente a gente acaba achando que o marido vem, né, daquela relação do solteiro, aí vamos lá, continuando isso, e aí muitas se queixam disso, né? Eu me sobrecarrego, eu tenho que dar conta de tudo, e eu não vejo uma movimentação do meu companheiro em prol disso, né? E ela começa a ficar desanimada, começa a ficar um pouco mais queixosa, e isso vem em conta daquilo que você falou, da individualidade também. Eu acho que para a mãe, para a mulher, o processo do tornar-se mãe, ele é mais óbvio. Então a gente gesta, aí depois você passa pelo parto, seja ele qual for, e aí você tem a questão da amamentação, independente se deu certo ou se não deu, mas você passa por esse momento inicial de nutrir, e a questão da criança precisar, a gente sabe que precisa desse colo, dessa pele da mãe, dessa presença materna. Então, é como se a gente não tivesse muita opção de não tornar-se mãe, né? A gente é engolido pela maternidade, não é opcional. Já o homem, ele não passa por isso, ele não enfrenta esse tsunami. Eu acho que ele pode ir entrando no mar muito mais tranquilamente, ele põe um pezinho, ele sente a água. A questão é que uma hora ou outra ele vai precisar mergulhar, né? Porque alguém já está submerso. Então, essa questão da sobrecarga mental, eu acho que passa por uma questão que é comum, é uma queixa comum de todas as mulheres, que é o pedir ajuda. Então, assim, Isso. os maridos, os homens em geral insistem em, é só você me pedir, mas me peça ajuda. E a gente grita aqui desesperado, eu não quero pedir, você precisa perceber. Então, assim, muitas vezes elaborar que, olha, acabou a fralda, olha, eu tô sem comer, eu tô aqui amamentando, fazendo dormir num looping sem fim, trocando fralda há quanto tempo, eu preciso me alimentar, eu preciso tomar um banho. Ter que estar vivendo isso e ainda comunicando, olha, por favor, preste atenção, me ajude. Isso, em todos os aspectos, é broxante, né? Você perceber que o outro não tá te enxergando. Porque a necessidade primordial de todo ser humano é ser visto. A gente quer ser visto em algum nível, de alguma forma. E aí nasce a mãe e o marido não enxerga a mãe que nasceu e não enxerga a mulher que permanece ali. A mulher precisa tomar um banho. A mulher precisa se sentir gente, se sentir decente, não cheirando leite azedo o dia todo. Né? A mulher precisa se alimentar. E aí essa questão do pedir, é extremamente desanimador. É uma sensação de desamor. Eu entendo assim, que acompanha uma sensação de desamor. Porque o outro não está me vendo. E uma coisa assim que eu acho que muitas vezes o parceiro não entende, não percebe. E para os que se dão a chance de perceber, é um grande divisor de águas, é a questão de que quando eles percebem essa mãe, tornam-se pais de fato e assumem isso junto, essa mãe descansa. E quando essa mãe descansa, existe espaço para a mulher, existe espaço para a parceira, porque ela não está tomada da mãe.
né? Então, a gente percebe que os homens também são queixosos da ausência, do distanciamento da mulher, mas eles não percebem que eles são responsáveis pela dinâmica que eles mesmos se queixam, né? Então, uma autorresponsabilidade é fundamental aí. É, eu digo que a espontaneidade é um mito, né? Ah, a espontaneidade é o que você, nossa, você nasceu espontâneo. E na verdade não é assim, porque a espontaneidade, ela também é aprendida. Você vai aprendendo a ser espontâneo, questionar o outro, a perguntar ao outro, né? Muitas das queixas é justamente o que você falou. Eu tenho que ficar pedindo. Não, ele tem que ser espontâneo. Não, ele não tem que ser espontâneo. Você também pode dar o pontapé inicial, ou então fazer essa questão da aprendizagem com ele, para forçá-lo, entre aspas, forçá-lo a também ter essa espontaneidade de estar te auxiliando ali no que você precisar. Né? Então a gente quer que a pessoa imagine que a gente quer que ela seja espontânea e diga, você está precisando de ajuda? Não, às vezes a gente tem que falar que a gente precisa de ajuda. E na verdade, não é às vezes a gente tem que falar, eu acredito que a gente tenha que criar esse hábito de pedir ajuda. Né? Tirar um pouco dessa capa aí, nossa, eu dou conta de tudo, e tentar, né, buscar por esse outro ângulo. Aí eu preciso de ajuda, e para isso eu vou pedir ajuda, sim. Né? Eu acho que isso vem dessa questão da mulher ocupar um lugar cultural de guerreira, de dar conta de tudo, né? Então, a boa mulher, atualmente, é a mulher que trabalha muito e é bem-sucedida, e também é ótima mãe, também dá conta do serviço doméstico, Tudo. e é uma ótima parceira, divertida, sempre Eu disponível. tenho que ser, Só que né, essa Bruna? É a cobrança, né? isso. Só que essa mulher, ela não existe. Ela não existe, porque não tem como você cumprir essa expectativa em todos os níveis. Então, é interessante isso que você levanta, porque o quanto também a gente não reforça esse comportamento do homem de se alienar do processo de apoiar, né? E toma isso pra gente. O quanto isso também não é uma questão de ego, de eu dou conta de tudo. Eu consigo tudo, eu consigo manter o meu bebê bem, e eu ainda dou conta do meu trabalho, e eu ainda estou aqui como mulher. Será que é uma questão de sentir fracasso, pedir ajuda, né? Verbalizar, não, eu não dou conta de tudo. Eu preciso que você faça isso. Então, eu acho que é realmente um equilíbrio entre o parceiro conseguir enxergar, né, essa mulher enquanto indivíduo, além da mãe, e também dela própria se enxergar e dizer, até aqui eu dou conta, depois daqui é uma sobrecarga para mim. É isso. E em que momento, na tua opinião, o casal se perde, Bruna? Porque na questão de relacionamento agora, entrando um pouquinho mais, a queixa é justamente isso, né? A partir do momento que o bebê entrou na nossa vida, a gente se perdeu. Por que a gente se perdeu? Porque eu estou sobrecarregada, porque eu quero que ele seja alguém que ele era há um tempo atrás, mas assim, ele não está mostrando que aquele homem com o qual eu me casei já mudou, aquela mulher que eu me casei já não sei onde ela mais está, essa criança tomou conta da nossa vida, os afazeres em torno dessa criança tomaram conta da nossa vida, a gente está se perdendo. E onde que esse casal se perde? É justamente aí mesmo? Eu acho que a gente se perde na falta da fala e da escuta. Então, eu acho que quando a gente não consegue dizer do que está precisando e quando não consegue escutar também o que o outro é capaz de oferecer, né? Se perceber em novos lugares. Enquanto você insistir em enxergar esse parceiro daquela maneira que ele era até essa criança nascer, você vai ficar muito frustrada. E é da mesma maneira o parceiro. Mas será que a gente também está permitindo que surja esse outro homem? Porque vai precisar surgir um novo homem. O pai, ele também surge de uma maneira diferente. Ele também está num processo, também está descobrindo coisas diferentes. E de que maneira que a gente está conseguindo notar essa outra pessoa e falar sobre as nossas necessidades? Então, Rubem Alves falava que é na escuta que o amor começa e na não escuta que ele termina. E eu acho isso assim uma coisa lindíssima porque ela é muito real.
se você acompanhar, né, uma sessão de terapia de casal, a gente percebe muito como, em geral, o casal não se ouve, como um fala e o outro tá ali ouvindo para responder. Ele não tá ouvindo para escutar, ele não tá ouvindo para entender de que maneira isso pode ser consertado, refeito e ressignificado. Então, eu acho que a gente fica insistindo num formato de relacionamento que não existe mais. E aí busca um romantismo, momentos que não vão mais existir por um tempo. Então, ficar idealizando, não, a gente vai ter um dia só pra gente, nem sempre vai rolar, nem sempre isso vai acontecer, né? Então, como que eu posso atribuir um significado de amor, de romantismo para coisas diferentes? Às vezes, para uma puérpera, amor, romantismo, troca conjugal, é aquele café que veio quando você estava amamentando exausta, né? E você não tinha como pegar. Isso. É aquela fala de deixa que dessa vez eu levanto, descansa um pouco mais. Isso também é romantismo. Isso também é troca, é parceria. Mas eu acho que às vezes a gente fica muito estereotipado, né? Que a relação do casal é aquilo que sempre foi. E não vai ser. É preciso que os dois se atualizem, ressignifiquem a relação. É isso. E fala-se muito também dessa questão sexual, né? Na semana passada nós tivemos uma live maravilhosa, Bruna, com dois casais, né? A Uhum. Jéssica, o esposo, a Bruna e o esposo. E eles falavam muito disso, que os casais geralmente depois dos filhos falam, mas a nossa questão até sexual acabou estando fragilizada, porque as crianças começaram a dormir na nossa cama, agora a gente não pode mais fazer sexo porque a criança está ali, então isso também acaba impedindo que a gente dê continuidade a essa vida saudável sexual do casal. Mas é essa questão da criatividade que você traz. A criatividade traz a longevidade, né? O casal tem que se reinventar na chegada dos filhos também, não é? A Bruna travou ali para mim? Voltou? Voltou. Você ouviu? Você conseguiu ouvir? Só até a parte dos convidados, e Isso. aí você ia começar a explicar. Isso. E eles falavam, Bruna, dessa questão sexual mesmo, da cama ser ocupada pela criança. E essa cama ser Uhum. ocupada por essa criança fazia com que eles diminuíssem a frequência do sexo do casal por conta disso. Eles perderam aquele espaço que era destinado ao casal. E eu digo assim, né, que a criatividade traz longevidade ao relacionamento, porque a gente tem que se reinventar o tempo todo. Né? Onde antes eu costumava a ter relação sexual com meu esposo na cama, hoje a cama está ocupada por um terceiro cidadão. Então, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente não vai fazer porque o nosso espaço está sendo invadido por um terceiro? Eu acho muito interessante essa questão, e eu já fiz outras lives, há alguns anos até, sobre esse tema, já fiz alguns vídeos, porque eu acho muito interessante como as pessoas acabam atribuindo toda a qualidade da vida sexual àquele espaço, àquele momento. Então, eu brinco assim que é como se as pessoas só pudessem se relacionar dentro da cama, dentro do quarto delas, né? Não parece que É, um dia a gente foi adolescente e precisava inventar formas, né? De namorar, porque não tinha uma casa, não era é. casado. Então, assim, eu particularmente, meus dois filhos dormiram com a gente na nossa cama, no nosso quarto. O primeiro por mais de um ano, até o segundo nascer. Depois o segundo filho também dormiu junto. E eu engravidei do segundo filho nesse meio tempo, né? Então, como que isso acontece? Eu acho que a gente precisa entender que a intimidade de um casal, primeiro que intimidade não é só sexo, né? Intimidade tem a ver com tudo, tem a ver com a conversa, tem a ver com esse olhar para o outro, com essa busca pelo outro. E ela não pode estar restrita a um espaço físico, a um horário, a um momento. E quando a criança acaba sendo o motivo dessa dificuldade de se relacionar de forma íntima, eu acho que é importante o casal olhar para o que já não estava bom. Eu acho que a criança vem como uma lupa, né? Então ela acaba expondo Isso o que mesmo. já não estava bacana. Porque se tivesse bacana, dificulta? Dificulta um pouco, mas não torna impossível, né? A pessoa que está disposta, que está afim, ela reinventa isso, ela encontra outras formas. Então eu acho que é só uma maneira da gente
usar isso de forma positiva, perceber que se a criança chegando atrapalhou a vida sexual, a gente tem que olhar para essa vida sexual de uma maneira mais cautelosa. O que, que já não estava bom aí, né? O que, que já era restrição, limite. É isso. Bruna, hoje de manhã eu atendi a uma moça na clínica. Lembrei de você falando, né, das restrições e tudo. Se ela estiver escutando, aí ela vai se lembrar que eu usei uma analogia com ela hoje de manhã, que eu disse assim, que casar é quando cada um chega com a sua mala. Cada um chega com uma mala cheia cheia, né? Não cheia de roupas, mas cheia de conteúdos emocionais. Então eles chegam cada um com a sua mala, abrem as malas e falam, ok, agora nós vamos pegar uma terceira mala e nós temos que fazer o conteúdo de nossas malas caber em uma mala só. Então, como que a gente faz para as duas malas, o conteúdo de duas malas, caber em uma só? Então, para que a gente possa fazer isso, algumas coisas têm que ser deixadas de lado. Né? A gente tem que abrir mão de algumas coisas, a gente tem que respeitar o conteúdo do outro, né? E tentar equilibrar essa mala, né? Essa mala do casal tem que estar sempre equilibrada para que dê certo. E eu gosto bastante dessa analogia, porque geralmente as pessoas falam, ele vem de uma cultura tal, e eu não gosto daquilo que ele traz. Porque a mãe dele criou ele de tal forma, e minha mãe me criou dessa forma. E esse é o conteúdo da mala que eu digo, né? E se junta essas malas aí, o que a gente vai fazer com todo esse conteúdo? E aí quando você diz assim, quando o filho vem como trazer esse empecilho, entre aspas, a gente pode substituir, então, às vezes, também até a figura desse filho por a figura de uma sogra, a figura de uma tia, a figura de um pai, o quanto eles acabam contaminando e disseminando também essa cultura dentro da relação, e essa relação começa também a ficar desestabilizada com relação a isso tudo que trazem. Né? Como é que você vê isso, essa presença dos terceiros, né, na relação do casal, que acaba desestabilizando também, de certa forma, essa relação? É interessante. Ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa que casou recentemente, uma pessoa muito próxima, e eu estava dizendo, não cometa o erro que eu cometi no começo do meu casamento, que a maioria das pessoas comete, que é não entender que o relacionamento do casal é do casal. Então, que algumas coisas precisam ser tratadas ali entre eles, né? E eu acho que essa questão da interferência de uma sogra, de, sei lá, um sogro, uma mãe, uma tia, uma irmã, passa por esse lugar da cumplicidade do casal. Então, é muito delicado você dizer para o seu parceiro, por exemplo, que o que a gente mais vê é a mãe, né, do marido que acaba, às vezes, interferindo, querendo mostrar como faz. Então, acho que é muito delicado você ir nesse lugar que eu falo que mãe é sagrado, né? Mãe é sagrado para o outro. Não importa o quão errado muitas vezes seja esse comportamento, mas é muito delicado você ir até esse lugar naquela tempestuosidade que é uma puérpera, né? Que é uma mulher ali com a sua cria, tentando proteger, tentando descobrir como fazer. Então, às vezes, também a gente vai muito desajeitado. Então, da mesma maneira que o parceiro precisa dessa delicadeza, de entender que a mulher está tentando se tornar mãe, e isso é um processo dela, né? Essas interferências, elas podem contribuir, mas precisa ser um processo dela. E que ele precisa dar esses limites, entender que ele formou uma família ali, mais do que nunca, né? Mas eu acho que, às vezes, é válido também essa fala direta da gente, enquanto mulher, com essa pessoa que está interferindo, né? Porque pode parecer que a gente está jogando uma pessoa contra a outra. E eu acho isso muito delicado quando você envolve famílias, né? Que eu falo que a gente não casa só com o parceiro, apesar da relação ser só do casal, você casa com a família, você casa com a história de vida dele, você casa com as vivências, você casa com os traumas. Então, ou a gente aprende a equilibrar isso, ou dificilmente vai funcionar. Como você falou, ou a gente aprende a montar essa mala sem querer pôr só as nossas coisas, tira do outro, que a do outro é ruim, a minha que é boa, o meu que vai ser útil, né? Ou vai ser muito difícil de carregar, essa mala vira um fardo. Então, eu acho que é válido uma conversa, uma tentativa de conversa sincera com essa pessoa que entra na relação e também demonstrar para o parceiro que é o seu processo. Você está tentando se tornar
a mãe, que ela já é a mãe, mas ela é a mãe de outro filho, né? Não desse. E eu acho que quando todo mundo usa um pouquinho de bom senso nessa hora, a gente consegue se equilibrar, mas é um processo. A sogra está Uhum. tornando-se avó daquele neto, o parceiro está tornando-se pai, você, mãe. Vai um tempo de ajuste. É difícil assim quem não passou por essas dificuldades familiares quando chega um filho, né? E não negar essa história do outro, né? Porque a gente tem que ter esse respeito pela história daquela família. Afinal de contas, né? A gente não nos criamos juntos, né? Ele vem de uma cultura, ele vem de uma história, eu venho da minha, e não negar essa história, mas tentar contribuir, fazer com que contribui na verdade de forma positiva, né? O que acaba sendo mais difícil, a gente não sabendo lidar até que ponto essa história pode me favorecer ou pode nos favorecer enquanto casal, onde a gente tem que começar a parar as arestas dessa relação, até onde essa família dele ou a minha, porque a gente fala muito da sogra, mas muitas vezes a interferência acaba sendo da minha própria mãe, porque me criou de uma forma, não, minha filha não pode sofrer. Então, eu estou vendo que Uhum. você não é o marido ideal para minha filha. Né? A gente tem muita queixa assim também. A mãe da mulher acaba se interferindo, mas não. A gente não. A mãe, não importa se sou eu, ou você, ou qualquer mãe, a gente não erra querendo errar. Né, Bruna? A gente erra muitas vezes e sempre querendo acertar. E muitas vezes as mães acabam interferindo nessa relação para ajudar. Só que é uma outra relação, é uma outra história. Né? E colocar um limite nessa história é muito saudável para essa relação, né? Eu acho que é saudável pro casal que haja esse limite dessas interferências. Ah, com certeza. Tem uma outra questão dessa interferência da sogra, da avó, da tia, então, nessa questão da criação dos filhos, né? Não falando de casal, mas quando essa avó, quando essas tias, esse vô, interfere da maneira como eu estou criando os meus filhos. Né? Eu acho que o maior impasse é nessa questão, essa comparação e essas críticas que acontecem, que deixa a mulher, enquanto mãe, muito para baixo, muito. Chega uma hora que eu falo, mas será que realmente estou errando tanto assim? Será que realmente eu não sou uma boa mãe? Será que realmente estou pecando como esposa na visão da minha sogra, na visão da minha mãe? É mais ou menos isso, né, Bruno? Sim, sim, a gente quer acertar, como você falou, a mãe erra tentando acertar, né? As pessoas erram tentando acertar. Eu não acredito que ninguém acorde e pensa, nossa, hoje eu quero fazer tudo da pior forma possível. Ninguém faz isso, né? A gente está sempre tentando dar o nosso melhor. E eu gosto de lembrar disso, assim, nas minhas relações também, quando a outra pessoa não está sendo tão bacana, eu tento pensar, ele está tentando dar o melhor dele. Talvez o melhor dele hoje seja muito pouco, né? Mas pode ser que amanhã eu não consiga dar o meu melhor tão bom também. Então, entender que a outra pessoa está tentando contribuir da maneira que ela sabe. E às vezes essa é uma maneira meio torta, meio enviesada. Né? Eu mesma tive, assim, quando meu filho nasceu, eu sempre fui muito. Eu sei, eu faço, é do meu jeito. E aí a minha sogra, na tentativa de ajudar, vinha fazendo e eu fui ficando nervosa. Até que eu entendi, não, isso precisa de uma conversa sincera. E eu disse, olha, eu quero tentar fazer da minha maneira, mesmo que não dê certo, eu quero tentar. E ela disse, minha filha, me desculpa, eu queria te ajudar. Então, Uhum. essa escuta sincera, né? Volta nessa questão da escuta, de entender o que o outro quis com isso, né? E o que eu preciso. Quando a gente se escuta, eu acho que as coisas fluem Isso. melhor. É entender a intenção por trás desse comportamento que me incomoda. Talvez comece a ficar um Sim. pouco mais leve quando a gente tem essa pegada mesmo, né? Mas o que ela quer com isso? Talvez ela não esteja fazendo da forma que me agrada, mas eu no lugar dela também faria assim? Então, talvez esse olhar É, acabe deixando um pouco mais leve, né? uhum. É lá da comunicação não violenta, né? A gente entender o que tem por trás Uhum. dessa fala, né? O que você quis dizer? Eu entendi que você fez isso por isso. É isso? Essa confirmação com o outro, essa oportunidade do outro dizer se realmente era aquilo. Se é o que eu interpretei, de fato é o que o outro quis passar. Uhum. E aí a gente entra em outro impasse que também é um motivo de, muitas vezes, umas rusgas no relacionamento, que é justamente isso, a criação dos filhos. Né? Eu tenho capacidade de passar para o meu filho muito daquilo que eu vivenciei enquanto filha.
né? Então eu quero dar para o meu filho e tem uma base de como fazer daquilo que eu recebi. Mas meu esposo tem outra. Né? Ele vem com essa mala dele e ele, através dessa mala dele, ele quer passar e construir a mala do nosso filho. E aí? Como é que fica? Porque realmente a criação dos filhos é um embate grande. A gente tem muita queixa com relação a isso. Eu estou no maternar, porque o maternar é um grupo que tem essa visão, né? Dessa criação com apego, dessa forma mais amorosa, respeitosa de criar essa criança. Mas meu marido não está no maternar. Meu marido não leu os textos da Bruna Estrela, entendeu? Eu tenho que passar os textos da Bruna para o meu marido ler. Mas muitas vezes ele não consegue internalizar aquilo. E aí? Como que fica isso? Eu acho que justamente esse alinhar do que pai e mãe querem para essa criança ou entendem por melhor nessa educação, muitas vezes é um motivo de discussão do casal. Mas eu fui aprendendo, acho que na minha própria vivência, que é importante a gente entender de por que o outro defende aquilo que ele defende. Então, assim, muitas vezes a gente não percebe que se o parceiro passou por uma criação muito violenta, né, que é a criação da maioria, né, de nós e de uma geração anterior a gente que passa pelo autoritarismo, que passa pela palmada, pelo castigo, pela punição. Se a gente não entender que ele viveu isso e ele também precisa dentro dele elaborar isso de alguma maneira, então quando ele diz, eu acho que não faz mal bater, eu acho que educa assim, é uma forma dele validar a própria existência. Porque você imagina que dolorido, não é, a gente entrar em contato com a questão de que eu apanhei e foi difícil para mim. E isso não foi fácil, isso me marcou, isso me machucou, né? Meus pais gritavam comigo e isso é uma questão dolorida em mim. Então, entrar em contato com isso é um processo doloroso. Então, muitas vezes, esse comportamento de defender uma criação mais violenta é só um processo de validar a própria história. De dizer, aconteceu comigo e tudo bem. Porque a pessoa não quer entrar nesse lugar de dor. Então, eu acho que a gente precisa entender por quê. Porque o que eu vejo em geral é a mulher, como está imersa na maternidade, está tendo acesso a conteúdos de comunicação não violenta, de disciplina positiva, de apego. E aí o parceiro não está tão imerso nisso. O que ele pega é simplesmente a teoria que ela mastigou, né? E aí a gente chega e despeja isso. Não, 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 não é assim. Tem que ser assim. Encaminha todos os Você está textos no fazendo WhatsApp. tudo errado. Isso, você simplesmente, você já viu aquele meme ele jogando o café com leite na xícara, ela transbordando? É a gente chegando com a nova forma de criar o filho e o marido. Então, assim, é muito difícil absorver isso tudo de uma vez. Não vai acontecer. Então, eu percebi aqui, na minha casa, no começo, meu marido veio de uma criação bem tradicional. E eu também, assim, um pouco menos violenta em muitos aspectos que a dele. Mas eu de cara falei, nossa, disciplina positiva maravilhosa, é isso que a gente vai fazer. E aí, quando a gente começou a pôr em prática, ele achou lindo. Falou, nossa, que massa, vamos lá. Mas quando a gente começou a fazer, no começo você pensa, isso não vai funcionar. Né? A criança está jogada no chão há 30 minutos. Você pensa, isso não vai funcionar, não vou conseguir. E aí, vários momentos ele dizia, olha, eu acho que isso não tá rolando. E aí dava um grito. E aí pronto. Era o suficiente para a gente brigar. Aí não bastava que a criança já estava naquela situação. Tava todo mundo tendo uma crise, um chilique. Todo mundo, eu dizia, tá todo mundo numa crise de birra. Eu quero do meu jeito. Então, a gente começou, eu percebia que a gente não estava no mesmo lugar. Eu falei para ele, a gente não está no mesmo lugar. E como que um casamento vai funcionar se a gente não consegue estar nesse mesmo lugar? E então, o que eu percebia? Quando eu vinha e jogava em cima dele, primeiro ponto que eu acho interessante, ele estava ali tentando educar a criança. Aí eu vinha e dizia, não é assim, não fala assim com ele, você não pode. Pronto, eu desautorizava completamente ele. A criança percebia que não tinha mais, não estava alinhado essa questão de pai e mãe. A criança passa a se comportar muito pior, né? Porque percebe essa lacuna entre pai e mãe. Ele ficava magoadíssimo comigo, porque ele dizia para mim, eu estou tentando ser pai e você está me atropelando enquanto mãe.
E eu levei um tempo para aceitar que de fato eu podia estar atropelando ele, né? Porque a gente sabe como faz. O pai não sabe. Então, assim, permitir que o outro descubra como isso vai funcionar é importante. E aí eu passei a deixar ele fazer do jeito errado. E aí depois eu chamava ele e falava, olha, sabe isso que você fez? Eu acho que não foi bacana. Se você tentasse fazer assim, é uma fala mais empática, né? Então, assim, a gente quer criar com empatia e o quão empático a gente está sendo com o parceiro. Muitas vezes, nada. Né? Teve um dia que ele olhou para mim e falou assim, você vem falar de empatia comigo? Cadê a sua empatia comigo? Você não está tendo empatia nenhuma comigo, tentando descobrir como fazer. Então, assim, um tapa na cara, né? Então, eu acho que essa questão de não estar alinhado na criação dos filhos é um problema para o casamento, à medida em que a gente não tenta entender por que o outro não está alinhado, né? Porque todo mundo quer criar o filho de uma maneira mais positiva. Alguém falou que tá mudo. Pra Será mim tá que normal. tá Pra mim tá normal? normal. Aham. Todo mundo quer criar o filho de uma maneira mais positiva. Eu não acredito que tenha algum pai, alguma mãe que diga, não, eu quero criar de forma ruim, violenta, assim, traumática. Eu não acho isso. O que as pessoas fazem é acreditar em alguma maneira de fazer isso, acreditam que isso é o certo e vão tentar fazer isso. Mas é preciso uma disposição para você mostrar para o outro como que isso pode ser feito diferente. E eu acho que às vezes a gente não está disposta, né? A gente só vem e joga um monte de informação, o outro que lute para entender isso. Então eu acho que é uma questão de disposição também. É isso. Você sabe que acho que só muda a casa, né? Só muda o endereço, porque a questão é toda igual, né? A gente é a melhor mãe antes de ter filho. Depois que ter filho, a gente vai correndo atrás do prejuízo. Né? A gente vê lá enquanto Sim, não tem filho, aquela criança no mercado, aí meu filho nunca vai fazer isso, né? Depois a gente se vê, nós querendo fazer isso, né? Diante de uma situação com o filho. E eu vejo muito essa tentativa, ao mesmo tempo que eu tento buscar novas formas de educar, eu sempre busco assim, olhar para minha criança, mas olhar para o meu companheiro, porque na minha ausência, quem vai estar direcionando essa criança é o meu companheiro. Então, eu preciso, antes de estar buscando formas de auxiliar essa criança, auxiliar ele. Porque eu sinto que ele também se uhum, frustra quando ele não consegue. Né? Ele fala, nossa, faz você porque eu não sei. Então, assim, não é que ele não sabe, eu preciso valorizar isso, essa tentativa dele. Né? Eu preciso valorizar ele enquanto pai também, porque quando a pessoa se sente valorizada enquanto pai, se sente também olhada enquanto pai, isso também dá uma certa força, uma certa autonomia para que ele possa tentar. Agora, se lá na maior birra, antes de eu olhar para ele e falar, vai, vou eu, porque eu sei e ele não, então quando que ele vai começar a praticar essa autoridade, essa autonomia? Eu acabo não dando. Então, às vezes, eu falo assim, deixa que eu vou porque eu sei. Só que eu não dou a chance dele também tentar. Então, quando uhum. acontece uma situação e ele não vai, e aí eu falo, sempre eu. Só que eu não Não, dou você a chance sabe, dele tentar, né? isso que você falou é um exemplo perfeito. Essa semana mesmo eu estava aqui irritada, super sobrecarregada. E aí eu falei pro meu marido, não, porque eu não tô conseguindo assistir a aula à noite, porque as crianças ficam lá gritando, não sei o quê, irritada. E aí ele olhou para mim e falou assim, mas por que você tá se metendo? É para você sentar lá e assistir sua aula. Por que você vem resolver? Aí eu falei, né? Aí eu falei para ele, então é porque você tá impaciente com as crianças. Aí ele me disse, mas você tem que deixar que eu e as crianças, que a gente se acerte. Se eu estou impaciente, eles vão finalizar e eu vou precisar encontrar uma forma de ser mais paciente. Deixa que a gente vai encontrar um jeito. E aí eu entendi que Perfeito. a gente atropela eles e depois cobra, né? Porque existe uma cobrança depois de que ele não entendeu, não sabe como fazer, mas o quanto a gente oportuniza isso também, né? A mulher saindo de cena ajuda um pouco também. Eu acredito que sim. Sempre. Né? A gente tem Uhum, que saber eu em que concordo. momento, esse momento se impor, e a gente principalmente tem que saber o momento de se calar e de sair de cena. E deixar o outro agir para que ele possa se fortalecer também, enquanto pai, nessa caminhada aí, né? Que é o casal que deixa de ser conjugal para ser parental. Né? Em momentos de parentalidade, a gente tem que dar esse espaço também. E aí a gente fala um pouco do romantismo, né, Bruna?
Você falava antes do ser romântico, não precisa ser o mandar flores, mas pode ser dar um café, pentear meu cabelo, deixar eu tomar um banho. Né? A gente fala muito de se ressignificar o romantismo dentro da relação. Isso depende da fase, depende do que o outro quer. Como que você avalia essa ressignificação de romantismo dessa relação? E eu acho que, primeiro que existe um primeiro momento onde qualquer coisa maior é impossível, né? Aí esse primeiro ano da criança eu acho que é um ano que demanda demais e que, de fato, saídas é uma coisa muito difícil. Eu levei, olha, eu acho que foi uns 2 anos para conseguir, assim, uma saída de verdade, né? Porque eu amamentava, a mãe que amamenta tá muito presa, por mais que deixe o leite, tudo é mais delicado. Então, assim, eu acho que se você for buscar aquele formato de romantismo que você conhecia, é muito frustrante. Porque existe sim uma fase onde aquilo é impossível. Mas eu acredito nesse romantismo que surge sob novos formatos. Eu mesma, eu tô casada há 7 anos e o meu mais velho vai fazer 6. Então, eu tive um primeiro aniversário de casamento sem filho e todos os outros eu já tinha um bebê ou 2. E eu não lembro de nenhum que a gente conseguiu fazer um grande programa. Então a gente se organizava, vamos tentar, vamos fazer. Ah, mas a criança adoecia naquela semana, sei lá, faltava dinheiro, a gente estava estressado, a gente brigava um dia antes, não tinha mais clima para fazer o negócio. E aí, se você vai ficar tentando rotular essa relação, né, de romântica ou não, não vai rolar, você vai sair muito frustrado. Porque muitas das vezes o romantismo é simplesmente que vocês dois possam estar juntos nessa tarefa de criar, os dois ali lavando uma louça e conversando, essa comida na hora que você precisa, é esse banho demorado. Então eu acho que a gente às vezes fica muito frustrado e acha que o relacionamento está ruim, ficou ruim, porque a gente continua espelhando um relacionamento de antes dos filhos que por um tempo, pelo menos, ele não vai ser possível. E quando a gente volta a ter esses momentos, esse tempo, essa oportunidade de um formato mais parecido com o de antes, nós também não somos mais os mesmos, né? Então a gente não quer sempre, nem sempre a gente quer aquelas mesmas coisas que um dia a gente queria. O que era importante naquele momento, possivelmente não vai ser mais importante agora. Então, eu acho que é um novo olhar sobre a questão do romantismo. E as redes sociais, às vezes, é uma coisa muito frustrante nesse sentido. Porque eu lembro de um Dia dos Namorados, não sei se foi do ano passado ou ano retrasado, que eu fiz um texto no dia dizendo que era 6 da manhã e eu abri o Facebook e já tinha milhões de declarações apaixonadas. E eu Adorei esse olhei e texto. pensei, nossa, gente, a gente brigou ontem, não tem ninguém comemorando nada, só estamos aqui com os boletos vencendo, as crianças doentes. Então, você olha esses recortes felizes, né, da vida dos outros na rede social e tal, e às vezes isso é um grande gatilho de frustração, porque você pensa, nossa, aqui na minha casa, olha, gente, quantas vezes você planeja, vamos ver um filme, quando você olha, a pessoa está dormindo já, não aguentou de esperar. Então, precisa de um outro olhar, né? Um olhar É isso. mais Bruna, manso e um olhar para essa a Bruna pessoa. travou. Voltou? Oi, Voltou, Bruna? gente? Voltou? Voltou para Oi, você? voltou para mim, aham. Isso. Até que parte foi, então? Isso que você falou vem de encontro. Você tá me ouvindo, Bruna? Tô te ouvindo. Uhum. Agora sim. Isso que você falou sobre a questão de reinventar o romance, o romantismo e tudo, vem de encontro com uma pergunta que nós recebemos aqui nas nossas redes sociais, com relação a isso, né? Como eu devo enxergar, né? Porque hoje eu já não enxergo o meu esposo como eu enxergava há um tempo atrás. Tudo mudou. Então é mais ou menos isso que você falou, porque a gente daí diz assim, quando nós vamos voltar a ser quem éramos? Nunca. Nunca, nunca. Esse é o ponto, né? Nós nunca voltaremos. Mas eu acho assim, ainda bem. Ainda bem, porque se você se permite usar dessa oportunidade, porque um filho, eu acho assim que um filho é a oportunidade da gente ser muito cru,
da gente ser muito sem maquiagem, sem máscara, né? É você conhecer o outro em todos os limites, no limite físico, no limite do cansaço, no limite emocional, no limite de tudo aquilo que é mais feio, né? Quando a gente fala da maternidade trazer as sombras da gente, é trazer o que é feio. Então você conhece o outro num lugar muito ruim. Então, isso é potencial, né? A gente não enxerga na luz, é justamente na sombra, no escuro, que você tem a oportunidade de ver as coisas. Então, se você se permite essa evolução, se permite essa transformação que é a maternidade, a paternidade, você pode sair uma pessoa muito melhor e uma pessoa que também não quer aquele parceiro de antes, né? Então, é uma chance de se tornar uma versão melhor de si. Eu não acredito. Tem muita gente que uma vez interpretou um texto errado meu, que viralizou, que a gente só poderia ser melhor se tivesse filhos. Eu não acredito nisso, né? Eu acredito que existem milhões de maneiras de você se melhorar enquanto ser humano. Mas eu acredito que ter filhos, sim, é uma dessas oportunidades. Então, Isso não, aí. não adianta insistir nessa busca pelo parceiro, pelo casal que um dia existiu. Ele não existe mais e ainda bem. Ainda bem porque é uma Ainda chance de, bem. de ser outra coisa. Trabalhar o dia a dia as admirações do novo, né? E não as Uhum. idealizações mútuas, né? Porque às vezes eu fico idealizando a relação perfeita e deixo de viver os momentos preciosos que eu tenho aqui por estar idealizando aquilo que eu gostaria que fosse, que realmente não vai ser mais. Felizmente, né? Tem Eu mais uma acho. pergunta aqui, bem legal. Nem sempre aqui em casa o diálogo funciona. Como a gente pode voltar a ser realmente um casal? Qual que é essa visão de casal, será? Então, eu particularmente, eu não consigo acreditar muito em qualquer tipo de relacionamento que não passe pelo diálogo, né? Então, eu acho que às vezes o que acontece é que aquele formato de diálogo nosso não está funcionando. A nossa comunicação, ela tende a ser muito violenta, né? Ela tende a centrar-se muito no você faz, você, muito pouco no eu sinto, eu percebo, eu acho. Então, eu não acredito que possa ser retomado qualquer tipo de relacionamento, e isso vale para qualquer relação, se ela não passa por uma fala e por uma escuta. Talvez a questão seja qual é a maneira dessa fala e dessa escuta, se é verdadeira. Mas eu acredito que não sai muito disso, né? É, muito bacana isso mesmo. Na verdade, é importante, eu penso, se ouvir, né? A partir do momento que eu consigo me ouvir, saber o que eu realmente quero, eu consigo parar e ouvir também o outro, né? E a gente começar nessa busca para a gente conseguir o que realmente importa para nós dois, e assim a gente conseguir caminhar juntos, né? Eu me ouço, eu te ouço. Isso é legal. Uhum. Tem mais uma aqui que eu achei bem interessante. Lógico, a gente foi pegando algumas, né, Bruna? Porque chegaram várias aqui, mas tem uma que é bem especial. O que fazer para segurar os pensamentos negativos sobre o meu companheiro? Parece que uma avalanche de pensamentos negativos me invade durante o dia, principalmente quando ele erra. Como mudar esse círculo vicioso na nossa cabeça? Eu acho que é sempre precipitado falar na hora da raiva. Então, assim, você nunca sabe qual é aquele comportamento que vai despertar no outro uma fúria. E isso acontece muito na relação a dois, né? Então, o outro fez uma pequena coisa que ele sequer imagina que é um problema, e aquilo para você despertou o Satã dentro de você, né? Como se a pessoa tivesse falado Satã, eu te invoco, e o outro não faz ideia disso. Então, eu passei muito esse problema na minha casa, que eu sou dessas pessoas que tem um problema, eu quero resolver agora, nós vamos discutir essa questão. E o meu marido já é completamente diferente. Ele precisa do tempo dele, porque senão ele próprio é o Satã. Então a gente precisava se alinhar. Só que quantos anos a gente se bateu nisso, eu tentando falar, ele sendo agressivo, eu dizendo, você não tá entendendo nada do que eu tô falando, ninguém escutando ninguém. Até o dia que a gente conseguiu chegar no ponto de quando eu estou, né, ele verbalizar, falar, quando eu estou nervoso, eu não dou conta de conversar. Eu vou conversar com você, mas por favor, me dê a oportunidade de me acalmar e de voltar nesse assunto.
E aí eu passei a sinalizar. Então eu guardava, de repente eu explodia e cobrava uma resposta imediata. Então a gente entrava num mecanismo só de agressão, né? E aí, então a gente conseguiu chegar nesse consenso que eu acho que nessa pergunta pode ser válido. Eu estou muito incomodada, eu estou com raiva, eu estou brava, então eu vou te dizer. Mas eu vou te dizer no momento em que eu consiga dizer isso de uma maneira respeitosa, pelo menos respeitosa, né? Então, tem uma fala que eu não lembro de quem é que diz que enquanto você não puder falar, acho que é da Madre Teresa de Calcutá, enquanto você não puder falar com amor, fique em silêncio. Então, espera, né? E aí, no momento que você conseguir falar, eu não gostei disso que aconteceu. E esperar se o outro está pronto para falar, né, disso também. Então, encontrar esse momento. Porque se a gente continuar insistindo nessa, uma questão bem egoísta, né? De eu quero falar disso agora, isso está me revoltando, e o outro vai me ouvir agora, a chance disso ser só duas grandes brigas de ego é enorme. É isso aí. Bruna, eu fico tão triste quando essas lives boas começam a acabar, gente, que eu fico assim, poxa, mas só uma Parece que a hora, gente não não tem falou como ser. nada, né? Não falei nada, e já tá, falta 4 minutos só pra gente encerrar. É, eu tinha algumas questões para colocar, mas não vai dar tempo, né? E tinha mais umas 2 perguntas aqui, mas também não vai dar tempo. Mas o que eu quero dizer para vocês, e para, né, para quem está nos assistindo, é que sempre é tempo de se reinventar. Né? Hoje está aqui, a gente está no momento de reinvenção, a gente está no momento de reinventar profissão, a gente está no momento de reinventar a maternidade, reinventar a paternidade, e por que não a gente não reinventar a nossa relação? E isso essa é a grande sacada, porque eu posso olhar para o outro, posso olhar para mim e a gente chegar num consenso, né? Eu acredito que isso é o mais importante, né, Bruna? A gente olhar para essa relação com carinho, com amor e entender que pode sim dar certo. Basta a gente estar reinventando algumas situações aí. E realmente eu concordo com você, Letícia, tinha que ser umas 3 horas de live. Então eu aproveito o momento para convidar você, Bruna, para uma nova oportunidade, uma nova live daqui a uns dias. O que você acha? Eu acho ótimo. Eu falo demais e a sensação que eu tenho é que eu não falei Amei! o suficiente. Tem tanta coisa para falar ainda. Tem, Eu acho que passou a gente muito pode rápido. repetir. Eu acho que sim. Quem quiser que a gente repita, manda um coraçãozinho aí, que a gente vai aí pensar num tema muito legal e quem sabe até dar continuidade aí nesse tema tão gostoso. Não é, Bruna? E é legal as meninas mandarem também as perguntas, porque se enriquece. Às vezes a gente está indo numa direção que não é justamente o que elas gostariam de saber, de ouvir. Então é É bacana isso. quando mandam as perguntas, ajuda bastante. É isso mesmo. Eu quero agradecer em nome do Maternar Cascavel a tua disponibilidade, essa riqueza de conteúdo que você traz para nós, essa riqueza de pessoa. Continue escrevendo, Bruna, que isso é um prazer para nós desse mundo poder ler palavras tão doces e tão verdadeiras quanto que você traz para nós nos seus textos. Me sinto lisonjeada de estar aqui com você hoje e espero então para uma próxima oportunidade para que a gente possa então dar continuidade nesse assunto ou então trazer um outro assunto para a gente poder conversar aqui. Eu agradeço mais uma vez todo o carinho de vocês sempre comigo, com o meu trabalho. É um prazer enorme e eu espero que a gente possa realmente estar junto muitas vezes. Com certeza. E vocês aí que não curtem ainda o Maternar Cascavel, nós estamos nas redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram, ok? Um beijo para vocês. Bruna, gratidão, amada. Beijo, Você é gente. uma linda, Obrigada. muita luz, Obrigada, muita obrigada. estrela aí no seu Para caminho. nós. Então, até Para nós, que breve, assim então. seja. Até breve. Até. Um beijo, gente. Um beijo, Obrigada. gente. Tchau, Obrigada. tchau.